lá em Mateus, capítulo 11, o verso 18. Mateus 11, 18. Quem não tem a Bíblia, presta atenção na leitura, amém? Amém, Jesus. Nós estamos com a campanha agora mostrando o Filho de Deus como homem e como Deus. Aleluia, Jesus. Por enquanto nós estamos falando dele como homem, mas hoje nós vamos ter que dar uma virada, né? Passar para o lado de Deus. Amém? Todos acharam? Então vamos ler. Mateus 11, 18 diz assim: Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigos de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém? Poder sentar. Veja bem como é as coisas, né? Nós vamos pregando, falando de tudo que nós vamos falar. Pois a nossa intenção, assim, pregando a outra quarta-feira, a história da igreja. Mas daí tudo que nós fizemos não deu certo. Aí eu estava sentado ali. Ele falou assim: você tem que mostrar o Jesus homem, tornar-se Jesus Deus. Aleluia, Deus. Antes de nós partirmos para o outro lado. Como Deus, depois nós vamos mostrar a história da igreja durante todo o período. Então nós vemos que Jesus era um ser humano. O problema é que todo mundo quer ser super-homem, né? E tem alguns pregadores que falam assim: coitado do diabo. Não, o diabo é burro. Não, burro é quem está falando que ele é burro. Está entendendo? Aonde você viu Jesus como homem aqui falar que o diabo é burro? Aonde? O diabo não é burro. Quando você era pequeno, você não sabia de nada, sabia? Você não ficava perguntando para o papai e para a mamãe as coisas para você aprender. E hoje, você não sabe bastante? Cada década que passa, você vai se tornando mais sábio. Deus. Agora eu pergunto para você: quantos anos o diabo tem? O Lucifer? Ele é burro? Ou ele é um ser super inteligente? Aonde é que Jesus chamou ele de burro? Nunca. Jesus chamou de valente. E quando Jesus fala que ele é valente, Jesus fala: só eu que sou mais valente do que ele, é que tenho o poder de amarrar ele e arrancar ele da casa dele e tirar ele para fora. Aleluia, Deus. Ele vai andar por lugares áridos. Se você permanecer, quando ele voltar, eu vou limpar toda a tua casa, deixá-la limpinha, cheirosa, perfumada, e vou deixar um inquilino nela que se chama Espírito Santo. Aleluia. Se você permanecer, ele vai andar por lugares áridos e desertos. Mas um dia ele volta. Ele lembra da
ele saiu. Aí ele chega, ele vai querer entrar até o inquilino, para estar ocupado. Aleluia, Deus. Não dá para mim ficar. Ele vai embora. Mas se ele voltar, você não tiver firme em Jesus, abandonar, ele falou que casa limpinha, casa cheirosa, perfumada. Mas eu não vou ficar aqui morando sozinho, vou chamar mais 7 amigos para ficar comigo. São 8. O estado, o último estado é pior. Coisa que você não fazer antes de conhecer Jesus, você passa a fazer depois. É por isso que a palavra diz: é melhor que nunca tivesse conhecido Jesus de Nazaré do que conhecê-lo e obedecê-lo. Mas não estamos falando só na área de religião, não. Tem muito mais coisa. E se você fizer a outra campanha, eu estou ensinando bastante. Você vai aprender muita coisa na sua vida. A outra, eu sempre preguei ciência e palavra. Ciência e palavra. Eu derrubei uma barreira tão grande que havia ciência e palavra. Aleluia, Jesus. Tudo o que está acontecendo no mundo, o Espírito Santo revelou primeiro. Eu fui o pregador. Eu sou pequeno. Mas não tem um ditado que é dos pequenos frascos, que são os melhores perfumes? Eu pergunto para você, cadê os grandão que falou com o mundo aí? Cadê os grandão que falou com as autoridades? Não é. E é engraçado, eu falo e eles dão ouvido. E já faz tempo que eles vêm usando eu para falar. Presta bem atenção. Jesus, quando Deus fez o mundo, primeiro ele criou os anjos, não foi? Aí ele cria os anjos. Os anjos falham. Falhou ou não falhou? Os anjos caiu ou não caiu? E caiu a maior parte, terça parte, e fica um em pé. É esse que está com Deus. A terça parte foi jogada de cima para baixo. A Bíblia não é cronológica, mas onde que está isso? Isso aconteceu já, mas está lá no Apocalipse. Não pode pegar a Bíblia, falando ela é cronológica, não pode pegar a Bíblia e aí falando, não é tudo literal, não. É alegórica, é figurativa, simbólica. Não entendeu? Os pregadores pregam que quando o anticristo viesse, o dia seria abreviado. E os dias não estão abreviados, cadê o anticristo? Porque o anticristo que está aqui já veio. Como eu falei, ele já veio. Mas hoje, nós temos que mostrar o Jesus homem aqui e o Jesus Deus. Aleluia, Deus. Por que estamos falando dos anjos? Porque os anjos falhou aí, não conseguiu obedecer ao Pai. O reino espiritual é diferente do material. E quando cai, porque alguém queria ser Deus, falhou. Aí criou primeiro o casal, cria primeiro o Adão, depois a Eva, mas cai também, porque quer ser Deus. Deus fala, falhou. Falhou também. E aí o tempo foi passando, ele chama Abraão, que é Ur dos Caldeus, que é do Iraque, para ir para a terra de Canaã, onde está Israel. Aí cria o seu povo, mas todos que levantou, por mais usado,
falhou. Não teve um que conseguiu obedecer. Agora eu pergunto uma coisa para você. Por que eles falharam? Quem é que fez o que Jesus fez? Ninguém fez o que Jesus fez. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. O Lucifer era querubim, o mais belo que o céu já viu. Aí tem que falar, não, mas ele perdeu o poder. Meu irmão, falta de conhecimento. Como é que ele perdeu o poder se ele transfigura ainda em anjo de luz? O poder não foi tirado. Não tem como tirar o poder dele. E nós vemos que ele, sendo um anjo, um querubim, ele quis ser Deus. Não quis? Ainda falou que ia destronar Deus ainda para os anjos. E vou fazer um trono sublime ao de Deus. Vocês estão comigo? Aí veio a queda, a destruição do planeta Terra. O Espírito Santo teve que trabalhar tantos anos para restaurar, para recriar, para refazer a Terra e deixá-la inteira e sadia como ela é. Aí Deus põe o homem. O homem vem e começa a manchar a terra do pecado, do erro. Primeiro homicídio. O Caim matou Abel. Irmão, e vem vindo. Aí o Isaías, 700 anos antes de Cristo, fala, a terra é maldita. E tem pregador pregando que a terra é maldita. O ser humano está perdido. Enquanto que está escrito em João, que ele pegou o melhor que tinha no céu e deu para o homem. Aleluia, Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que pegou o seu Filho unigênito, deu para o mundo, não para julgar o mundo, não é para condenar. Não foi para apontar o dedo e acusar, porque isso a lei já faz, isso a lei já diz. Cala a boca, deixa todo mundo ir para o lago de fogo. A lei mostra o erro do homem, ela acusa o homem. Jesus veio tirar a maldição que estava em cima do homem, a maldição da lei, tirou a maldição do pecado do Adão, para poder mudar a história da humanidade, para tomar a chave da morte, do inferno, das mãos de Satanás, para poder apoderar de novo no ser humano. E ele não obriga ninguém, aleluia, é você que tem que tomar a sua decisão. Ele bate no seu coração, ele fala com você, filho meu, deixa eu entrar aqui hoje, eu quero posar na tua casa, hoje eu quero entrar, eu quero cear com você, e você cear comigo. É você que tem que deixar, é o livre-arbítrio que Deus respeita do ser humano, aleluia. É Deus, é Jesus, Santo és tu, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Veja bem, meu irmão, que diferença do diabo. Que vai lá, escraviza o homem a mordaça É, Deus. e obriga ele a fazer o erro que o homem não quer. É por isso que a chave da morte, a chave do inferno, está na mão de Jesus. Aqui, meu irmão, ele teve que descer lá dentro. Você sabe que alguém teve capacidade, quando a minha irmã adotiva morava lá? Agora não mora mais, está morando aqui no Guaçu, né? Andréia. Lá em Itapira, de outro ministério, mas sempre não está escrito.
Você já viu pregar alguma coisa que não está escrito? Ela falou, eu sei que está escrito, que não lembro onde é, pois ouvi o meu irmão pregar. E ela foi buscando. E achou, você acha que a igrejinha é pequena? A igreja é grande. Está lá na carta de Pedro. Aleluia a Deus. E ele desceu. Foi lá embaixo. Pregou para os espíritos desobedientes do dilúvio. E aonde que estava? Dentro do inferno. Jesus desceu lá. Presta bem atenção. Mas por que nós estamos falando que Jesus teve que tornar homem? Por quê? Quem é que desobedeceu a Deus? Não foi o homem? Não foi o primeiro Adão? Não é Deus que tinha que vencer, era o homem que tinha que vencer. Deus, toda a autoridade. Mas faltava um ser para obedecê-lo até agora. Até agora ninguém tinha conseguido. Até o João ninguém tinha conseguido. E por isso que ele dá o testemunho que nascido de mulher, ninguém é maior do que o João, porque você vê o que o João fez como homem, mas assim mesmo, o João não conseguiu obedecer ele no pé da letra. E faltava alguém fazer isso para a autoridade do Pai ser completada, aleluia. E aí ele manda o seu filho que vem depois do João. O João prepara o caminho dele e ele vem, aleluia. O João fala, vai lá e pergunta se ele é o que nós estamos esperando, se é outro. Você vê a sabedoria de Jesus e falou para o João que era ele. Porque ele não falava, ele falava o filho do homem. Mas o que ele fala para o discípulo? Diga para João que o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve, o paralítico anda, leprosos são curados, morrem. Aleluia a Deus. Quando os discípulos não chegou, falou para o João deu glória a Deus, é ele. Aleluia. Meu irmão, ele obedece. E aí eu pergunto, por que até o João? Olha, tudo que o João fez, o João não conseguiu. O João viveu no meio do deserto. Se fosse agora era um mato. Pregava, a igreja dele era um deserto. Batizava no Jordão, bebia da água do Jordão, comia gafanhoto e mel silvestre, não tinha, assim, comunicação com ninguém, a não ser para pregar a palavra aí é mais santo que o João, mas não conseguiu fazer. E por que o João não conseguiu? Porque era muito mais do que isso. Aí vem o Filho de Deus, o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Que engraçado. Aí tem gente, tem uma seita aí fala assim, que Jesus é um jungueiro. Jesus morreu pendurado na estaca. É isso que a Bíblia está falando? Jesus morreu pregado, não foi pendurado, não foi amarrado. E não foi estaca, foi cruz. Tem três tipos de cruz. A T maiúsculo é o do Santo Antônio. Vamos falar o T minúsculo, né? É a cruz latina ou cruz romana. E a de X é a cruz de Santander, eu falo Dídimo. Morreu flechado. E qual cruz que Jesus morreu? Na latina, na cruz romana, pregado. E não foi pregado na mão. Por que ele não podia ser pregado na mão? Se ele fosse pregado na mão, o corpo dele, a mão não ia conseguir resistir o peso do corpo dele a hora que ele inclinasse. Por quê? Porque
O único que não teve o Santo Antônio é onde apoia o pé, chama Santo Antônio. Os outros dois ladrão, ou todo ladrão que subia lá, punha o Santo Antônio onde apoiava o pé. Jesus não. Jesus não tinha um Santo Antônio embaixo. Então ele foi pregado no pulso. E aí, quando ele deu brado, foi por isso que sustentou o corpo dele, porque ele inclinou, o corpo foi para frente. Ele falou: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Presta bem atenção, mas por que Jesus venceu? A Bíblia diz assim, olha aqui, eu vou ler um. Aqui no primeiro versículo de João, do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Aleluia a Deus. Você sabe por que não pôde prevalecer? Olha bem, no princípio era Deus, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós vimos, está mais escrito lá embaixo, a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus, olha a posição de Deus. Assentado à direita do Pai, no meio o Pai, e na esquerda do Pai está o Espírito Santo, Trindade. Ele vem, nasce, começa a descer, presta atenção, ele começa a descer, se torna homem, se faz menor do que os anjos que adoravam ele lá, que cantava santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, menor. Aí depois de ele tornar homem, ninguém fez isso, nenhum homem fez isso. Depois de ele tornar homem, ele mais uma vez desce, ele se torna escravo. Mas ele era servo. E o que é servo no grego? É nulo. Nulo é escravo. É Deus, é verdade. Aquele que obedece o Senhor dele no pé da letra. Aleluia. Ele fez o caminho, o inverso do que o Lucifer fez. O Lucifer quis subir de baixo para cima e tornou Deus das trevas. Jesus era Deus e tornou-se homem e escravo. A Bíblia fala que ele foi humilhando, até, e ainda desceu, não só como homem, mas as partes mais baixas da terra, porque ele desceu dentro do inferno, aonde o homem ia ficar. Desde a queda do Adão, até o dia que ele desceu, o homem estava lá dentro do inferno, o seio de Abraão. E aí? Ele tomou a chave da morte do inferno da mão de Satanás. Ele pagou o preço da redenção. Ele falou para o diabo: eu vou morrer no lugar do homem. Agora, quando ele toma a chave da morte do inferno da mão de Satanás, pisado na cabeça dele, ele diz: é me dado todo o poder no céu, na terra, dentro do inferno, é me dado. E quando ele sai, a primeira coisa que ele grita para Maria de Madalena é: me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Aí o que acontece? Ele fala para o Lucifer: eu justifiquei o homem, aleluia, inocentei ele. Obrigada, Jesus. Agora tem gente que está achando que vai entrar por mérito dele. Maior erro. Vai chegar lá e vai falar assim: mas Senhor, olha, eu preguei lá na tua rua, curei os enfermos, expeli demônio, fiz isso, aquilo outro, comi na tua mesa, Santa Ceia. Ele falou: não te conheço. Aí que
está o problema. Tem que conhecer Deus. Lê bastante o livro, a carta de Romanos. Você vai ver o que é justificação. Deus, aleluia. É uma condição de escravo e libertar. Aleluia. Eu tenho tudo quanto é sangue, você pensar dentro de mim, negro, amarelo, vermelho, branco, tudo. Mão negro. Foi escravo, não foi escravo, não só do Brasil, como dos países grandes, Estados Unidos, lá na Europa. Escravo. Escravo, meu irmão, não pode libertar escravo. Quantos quilômetros tem? O maior é o de Palmares, mas eles estavam fugindo, até que foi destruído. Mas por que não pode libertar? Porque escravo. Escravo não pode libertar escravo. Por que Jesus nasceu diferente? Por que nasceu da Virgem? Por que é que ele teve um nascimento diferente? Para mostrar que ele não estava debaixo da maldição do pecado de Adão, que ele não é pecador, falando como homem, pecador, aleluia, mas livre. Aleluia, Deus. Quem é que libertou o escravo? Não foi alguém livre? Deus. Em 1888 foi liberto a escravidão do Brasil. Princesa Isabel, filha do imperador, aleluia, ela era uma imperatriz, liberta os escravos, mas ela livre, ela não era escrava, ela não tinha compromisso com a escravidão, ela assina a lei áurea e liberta todos os escravos. Ninguém podia mais escravizar o negro, porque agora alguém assinou, aleluia, uma carta, alguém deu um decreto e libertou da escravidão. Agora, Jesus de Nazaré não tinha compromisso com o pecado, não nasceu debaixo do pecado de Adão, não tinha maldição de pecado, a lei não podia acusar ele era livre, e ele nos libertou da escravidão, e nós somos livres, aleluia. Amém, Jesus. Mudou o estado. É a mesma coisa de pegar a página de um livro e virar a história. Tem que conhecer o que ele fez. Aleluia, E a Deus. outra campanha nós vamos falar do que ele fez. Para você não ficar mais preso em mentira e não sofrer derrota como muitos estão sofrendo. Não estou falando muitos e até pregadores. Jesus prega primeiro para os espíritos desobedientes. A coisa mais maravilhosa é um agrado que tem lá. Só que os homens lêem Bíblia acham que é um abismo. O que é abismo? O abismo é que um lugar não pode passar por outro. Não tem como é que fala? Eu esqueço o nome. Então, aí vem aquela, como vocês falam, é tipo uma parada. Aí todo mundo está carregando uma cruz, caminhando para o paraíso. Todo mundo. A cruz mais pesada foi que Jesus carregou. E ainda ele ajuda nós a carregar a nossa. Aleluia, Deus. Sim, Jesus. Não só aquele carregou, mas carrega ainda a nossa. E aí, tinha um sabido no meio. Eu não vou ficar carregando essa cruz pesada. Ele viu uma casa, foi prestou coisa e cerrou. Aí ele foi atravessando todo mundo, passou na frente. Ô, seus bobos. Aí, ó, eu cerrei a minha, vocês ficam carregando esse peso aí, ó. Olha a minha aqui, não pesa. A hora que chegou no vale, era um vale. Lá do outro lado, tudo bonito. Grama verdejante, água correndo, todo tipo de frutas, árvore frondosa, flores bonitas. Mas como é que nós vamos atravessar de lá? Tem um abismo, como é que nós vamos atravessar? Alguém foi lá e pôs a cruz.
Falou, vamos pôr a cruz para ver, alcançou outro lado, atravessou, o carro, a cruz continuou. A hora que o sabido foi pôr, não alcançou. Ficou do lado de fora. Não pôde entrar no paraíso. É, Deus. Está entendendo? Aleluia, Jesus. Abismo. Um lado é uma coisa, do outro lado. Por isso é que o pai Abraão fala, quem está daí não pode passar para cá e nem daqui passar para lá. Porque até você morrer, até o último suspiro, você tem uma chance como o ladrão que estava à direita do Cristo. Aleluia, Deus. É verdade. Depois que você partir, você não é mais dono da sua vida. Aí você tem que esperar o julgamento. Aí o que acontece? Jesus, ele devolveu tudo para nós. Aleluia. Ele vai lá e fala assim, ó, vocês estavam me esperando? Qual que é o abismo? A grade. E a chave? O que é a chave do inferno? A chave do inferno é que Jesus tomou de Satanás, porque ele trancava. Aqueles um que acreditavam, lá fala que o pai Abraão estava trancado lá também. O Moisés está todo mundo trancado lá, todo mundo que é do Velho Testamento está trancado. Isaías, ele foi lá e falou, vocês estavam esperando, eu cheguei. Abriu a grade, transportou para o terceiro céu, debaixo do trono de Deus, aonde é o paraíso hoje. Glória a Deus. Amém? Amém, Deus. Veja bem, meu querido irmão. Veja bem. Agora, Jesus ia ressuscitar, não ia? Ficou 3 dias lá. Agora ele ia ressuscitar. Agora que vem a inversão. Não tem um versículo que fala assim, eu te gerei como filho. Jesus foi gerado como filho, mas ele é Deus. É autoexistente. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é autoexistente. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Mas aí, como é que fala eu gerei? Porque quando ele desceu como ele venceu como homem. Ele é chamado o segundo Adão, o primeiro desobediente, o segundo obediente. O primeiro trouxe a morte, o segundo trouxe a vida. Aleluia, Deus. É, Senhor. Ele é obediente, segundo Adão. Aí, mas agora vai ressuscitar, aí que é o problema. Quando ele desce como homem, a morte, ó, algemou ele aqui diante da morte. Eu não vou falar sobre hoje, mas vou achar o lugar certinho que eu vou ler sobre a morte. Ele desce, algemado. Mas por que ele subiu São Algema? Porque ele está com a chave da morte, ele abriu. Ele abriu. Ele tem vitória sobre tudo. Ele venceu tudo. Aleluia. Ele não derrotou ainda, quer dizer, ele derrotou tudo, mas ele não destruiu tudo ainda. Mas está tudo derrotado, vencido, estrado no pé que ele pôs em cima, da morte, do diabo, em cima de tudo. Aleluia, Jesus. Senhor de tudo. É por isso que ele levanta a mão e dá o dado. É-me dado todo o poder. E no grego tudo é tudo, não tem mais. Então todo o poder está na mão de Jesus. É por isso que quando ele fala que ele deu autoridade para nós não entendemos que ele deu tudo para nós. E aí nós ficamos o quê? Na religião, à mercê do diabo, à mercê do pecado, à mercê da circunstância, por contrário, não ficamos, aleluia, enxergando o que Jesus de Nazaré conquistou para nós. Continuamos sofrendo derrota, enquanto nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Deus do céu. Aleluia, Deus. Só tu és santo, Jesus. Olha bem que você vê o poder. O João romper a lacuna de 400 anos. A Bíblia diz que o que aconteceu? O céu apossou de João. Os anjos, olha bem. Os anjos descia e subia, mas por causa de quê? Por causa do João ter rompido uma lacuna de 400 anos sem a palavra de Deus vir inspirada para alguém. Aleluia, Jesus. E o que acontece agora? Jesus ia ressuscitar como Deus.
O reino espiritual é diferente. Teve que precisar dos três. Olha para você ver a condição. Ele nasceu, tornou homem. Quem que fez isso? O Espírito Santo. Mas agora, para ressuscitar Deus, não só como homem, mas como Deus, precisou dos três. Precisou do Pai, precisou do Filho e precisou do Espírito Santo. Os três usaram os poderes que eles tinham para ressuscitar ele, gerado como Deus. Aleluia a Deus. É por isso que ele fala: eu te gerei como Deus. A força que existe no reino espiritual. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor, sim, Jesus. E quando ele ressuscita, ele é Deus. Corpo de glória, imortal. O Pai não tem o corpo que ele tem, não o Espírito Santo, é só o Filho que tem o corpo. Ele continua com um corpo humano, mas um corpo de glória. Então é humano, é humano. Não tem parede que segura, não tem dimensão que segura, nada é indestrutível. E aí o que acontece? Quando eu não vou lá no primeiro, porque eu preciso orar. Lá no primeiro domingo, que ele aparece depois da ressurreição, o incrédulo não estava lá. E é pior que está cheio de crente incrédulo no nosso dia. Pregador incrédulo, pastor, presbítero, diácono, cama desta, está tudo incrédulo, não acredita mais no que Jesus faz, não acredita mais no milagre. Tomé. Ah, Tomé, você não veio domingo no culto? Ai, mas Jesus deu a presença dele, Tomé. Foi a coisa mais maravilhosa, eu não acredito. Jesus, eu não acredito. Ah, então, eu vou acreditar só se eu ver. Não tem gente para só acreditar se eu ver o milagre. Eu não acredito, não. Mas o Tomé não era crente, o Tomé não era apóstolo. E aí? Ele fala assim: se eu ainda tocar no lado dele, nas feridas dele, pé, mão, tudo, se eu tocar ainda acredito. O que Jesus fala mesmo? Aí o Tomé vem no próximo domingo no culto, Jesus apresenta de novo, está tudo trancado. Mas da onde que ele passou? De glória. Aleluia a Deus. É, Senhor. Paz seja convosco. Tomé, seja crente, Tomé, não seja incrédulo, não. Vem cá. Pode tocar na testa, no lado, nas minhas mãos, no meu pé, pode tocar minha palpa ainda. Espírito não tem carne, Tomé. A palpa para ver se eu tenho. Não foi isso que ele falou? Eu tenho corpo. Mas que corpo é esse? Transformado. É o que nós vamos ser. É o que nós vamos ser. Eu vou ter que parar. A hora boa. Mas eu vou continuar falando sobre a morte, da vitória, para também começar a entrar na história da humanidade. Você vai ver que a religião é uma podridão. Por isso, meu irmão, não seja religioso. Não fica defendendo placa, não, que a placa vai para o inferno, mas no céu não. É você que vai lá. Aleluia, Jesus. É você. Eu vou testificar tanta coisa, eu vou contar tanta coisa para você. Você vai ficar abismado com o que a religião já fez no mundo. Assassino. É mais suja do que pau de galinheiro. A palavra de Deus não tem nada a ver com religião. Por isso chama palavra de Deus. E eu vou falar sobre palavra também. O que é verbo mesmo? Não é palavra? É palavra. Então nós vamos falar sobre palavra. E vou entrar na questão da pregação do Pedro. O dia que foi batizado com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo trouxe?
Outra coisa, olha, tem muita coisa. Mas muita coisa favorável a nós, aí tem gente que está dentro da igreja, parece que está carregando um peso danado, muito também para baixo, não consegue nem olhar para cima. Por quê? Porque está na religião. Agora nós vamos orar. Aleluia. Cadê me Jesus. ajudar? Glória a ti, ó Pai, santo és tu, Senhor Jesus. Eu sou feliz. Amém. E não tem canseira. É claro que a vez tem uns astidão quando eu trabalho, isso é normal. Até alguém que nem evangelho, mas você é cansado, você não cansa. Você vê o trabalho que eu chego, não para, é direto trabalhando até na hora de ir embora. E depois de noite, quando tem um culto, eu venho trabalhar muito pouco, eu trabalho com o Pai. Lá eu sou apenas o trabalhador, mas quando eu chego aqui eu sou apóstolo, é diferente. Aleluia. Eu vejo o Espírito Santo agir de uma forma muito grande. Só que eu não considero mais que ninguém. E tem amor pela vida. É isso que ainda continuo pregando. E tem gente que não pode conhecer a gente de outro lugar e falar, você está seguindo o caminho da costa. Bem-aventurado é aquele que segue. Porque eu não prego mentira, eu prego que está aqui dentro. Tem base. Chão de copa na fachúria. Aleluia, Pai. É Deus, só tu és digno, Senhor.